A partir de agora, começa o programa Mais Saúde. Mais Saúde é da ACOM, a Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje, nós recebemos aqui no estúdio a Grínia. Ela é responsável pelo laboratório no Hospital São João de Deus e vem falar basicamente sobre tudo que envolve exames. Você não sabe quanto tempo é necessário fazer de jejum? Pode beber água ou não? Tudo isso ela vai tirar essas dúvidas e muitas outras nesse programa que está apenas começando e você, é lógico, é meu querido convidado. Vamos lá? Bom, o nosso bate-papo de hoje então é com a Grínia. Ela é farmacêutica bioquímica e a gente vai explicar para vocês absolutamente tudo a respeito dos exames de sangue, os exames laboratoriais, as principais dúvidas ali, o que mais acontece e o que mais gera telefonemas. Posso beber água? Não posso? Como que funciona? Mas antes disso, queria que você se apresentasse para quem está em casa e que está te vendo aqui no programa Mais Saúde pela primeira vez. Meu nome é Grínia, eu sou farmacêutica bioquímica, eu formei na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, em Diamantina, em 2007. Eu sou farmacêutica responsável substituta pelo laboratório do Hospital São João de Deus, Científica Lab, e também atuo como professora dos cursos técnicos de farmácia, patologia, enfermagem e também no curso de auxiliar de laboratórios de análises clínicas. Eu atuo no laboratório há 8 anos, eu formei em farmácia bioquímica e fiz uma especialização na UFMG, exclusivamente na parte de análises clínicas e toxicológicas. Bacana, Grínia. Bom, existe muita dúvida, acho que essa primeira pergunta é a mais comum, né? Tudo bem que as atendentes sempre informam, né? Mas sobre o tempo necessário de jejum para os principais tipos de exames. Existe uma forma de explicar melhor isso? Uma forma meio que geral para cada um deles? Ou, enfim, como que é? 8 horas, 12 horas, não tem necessidade? O que é a regra, vamos dizer assim? Em relação ao tempo de jejum, recentemente a gente viu nos noticiários essa flexibilização em relação ao tempo obrigatório ou não do jejum. Basicamente, a grande maioria dos exames não requer um jejum obrigatório, exceto o perfil lipídico, que é o colesterol, triglicérides, o colesterol fracionado, que exige 12 horas de jejum. Seria o maior tempo esse? Desculpa de interromper. Sim. O maior tempo é 12 horas. E existe um jejum prolongado que é até no máximo 14 horas. Mas em determinados analitos ou exames isso pode prejudicar. Essa flexibilização, recentemente, se deu pelo fato dos equipamentos nos laboratórios eliminar essa interferência dos alimentos em relação ao perfil lipídico, que é a gordura, colesterol e triglicéridos. Mas isso demanda investimento do laboratório e um consenso entre o corpo clínico, os médicos e o laboratório. Porque a gente sabe que nós temos equipamentos com metodologias especializadas e aqueles valores de referência que aparecem no laudo, eles foram estabelecidos num perfil com pacientes em jejum. Então, recentemente está essa dúvida em relação a fazer ou não jejum, interfere ou não. A gente sabe que nos países, lá no Canadá, Estados Unidos e na Europa, isso funciona. O jejum não é obrigatório, mas existe uma relação harmoniosa entre os laboratórios e o corpo clínico. Os laboratórios investiram em tecnologia, equipamentos e tudo mais que elimina essa interferência. E a gente sabe que é oneroso isso. Pode ou não, deve ou não fazer o jejum. O esperado é que o médico estabeleça lá no pedido jejum ou não, necessidade ou não, quantas horas ele quer. E nós temos que colocar no laudo, paciente com jejum de 4 horas, paciente com jejum de 8 horas. Porque quando se faz, por exemplo, quando se fizeram, né, essa padronização, né, aquela margem, né, quando se fala em fazer isso com pacientes em jejum, é mais fácil do que pacientes que alimentaram, porque a gente não sabe o que cada um comeu, né? Então, se comeu muita comida gordurosa e vai fazer um exame de colesterol, é diferente de um outro que comeu, mas não comeu nada gorduroso e vai fazer o mesmo exame.
Então, por isso que se traz todo mundo para o jejum para ter uma padronização. Entendi. Por que em relação ao colesterol e triglicérides, né? Porque é o perfil lipídico que demanda maior quantidade de horas de jejum, que são 12 horas. A gente sabe que uma glicemia, né, de jejum, quando o médico pede, são 8 horas. Aí vem aquela lista de exames e tem colesterol e triglicéridos e glicose. Aí os pacientes já falam, mas glicose são 8 horas. Aí a gente lembra, não, mas tem perfil lipídico, aí demanda as 12 horas. Essa padronização, essa flexibilização nos países desenvolvidos é para quê? Vai beneficiar o paciente, porque a gente sabe que o maior horário de pico no laboratório é na parte da manhã. Com certeza. Ninguém vai fazer um jejum de 12 horas a partir de 11 horas da manhã. E com essa flexibilização, a rotatividade de pacientes no laboratório vai ser no tempo, manhã, tarde, noite, no caso de 24 horas. Mas, Ogrinha, por exemplo, o paciente diabético, ele não pode ficar esse tempo todo em jejum. Aí como que é no caso desses? Daí que vem essa polêmica dessa flexibilização. Necessário ou não o jejum? A glicose de jejum, a glicemia de jejum, o padronizado são 8 horas. E se tem o perfil lipídico, o paciente vai ficar 12 horas. Correndo risco de, no laboratório, esperando para você coletar o material dele, ele ter um pico hipoglicêmico e vir a passar mal na unidade laboratorial. Entendi. Durante o jejum, que aí a gente questionando aqui nessas, falando dessa questão do jejum, países desenvolvidos que não tem essa necessidade. Eu, por exemplo, sempre que vou fazer um exame, eu me pergunto, posso ou não posso beber água? Essa questão. É uma dúvida muito persistente. A dieta hídrica pode ser mantida, lógico. É a dieta habitual, aquilo que você faz no seu dia a dia. Você não vai beber nem mais e nem menos água. Agora, em relação a café, bebida alcoólica, fumo, aí sim, esses parâmetros interferem. Aí entra como se fosse o jejum, por exemplo, um suco. Isso, né? Você toma pode. Um suco de laranja adoçado, ele altera aí a glicemia. Isso. Então, mas a água dentro não, do dieta que já é habitual. Nem menos e nem mais do que você costuma tomar durante o dia a dia. E é uma dúvida muito comum, todas as certeza. Vezes. Eu já cheguei a pesquisar no santo Google, né, que ele tem resposta para tudo. E posso ou não posso beber água? Aí umas pessoas falam que sim, outras que não porque altera, não sei o quê, e cada um tem uma posição. Então, a Grine está aqui explicando que pode água dentro do normal, isso, né, sem excesso, e não tem necessidade também de parar, né, de interromper o consumo. Existe algum exame, Grínia, aí tentando entrar um pouco mais no nosso objetivo, que é falar sobre o câncer e a prevenção, existe algum exame que pode ser incluído junto aos de rotina, que vira e mexe o médico pede, colesterol, glicemia, né? Para identificar a presença de células cancerígenas? Olha, nós temos na parte do laboratório de análises clínicas vários marcadores tumorais. Mas esses marcadores tumorais, eles não entram rotineiramente no check-up. Então, o médico, no perfil de características hereditárias, né, um pai, vovó, já teve um câncer intestinal, por exemplo, o médico, por prevenção, ele vai solicitar uns marcadores tumorais para aquela área específica. Ou então, quando o paciente demonstra manifestações clínicas. Mas não é de praxe um médico pedir aquela lista de marcadores para ver se você tem ou não o câncer. Então, é necessário, sim, a gente olhar a parte hereditária e a sintomatologia clínica. Quem dera, né, se tivesse e a gente pudesse prever ou não, através de um exame, se vamos ter ou não o câncer, né? Eu te trouxe essa pergunta, muita gente, quem está em casa, deve se lembrar daquela atriz, né, a Angelina Jolie. Ela fez um exame, né, que mostrava que ela tinha uma predisposição, não sei se eu posso dizer dessa forma, a desenvolver o câncer de mama. E aí, com isso, né, ela retirou a mama, as mamas, na verdade, né, e fez ali a prótese, né, para minimizar ou diminuir, eu não sei qual porcentagem que reduz a chance dela ter a doença ou não, uma vez que ela retirou tudo, né. Mas, por exemplo, se faz, igual você falou, do intestino. Tá, a pessoa vê que tem ali a predisposição. O que ela vai fazer? Não tem como tirar o intestino.
Então, acho que é um exame é mais que ele... um controle, né? Um monitoramento. Talvez isso incentive a pessoa a fazer mais exames de verificação, prevenção. Um resultado negativo de um marcador tumoral jamais exclui a possibilidade de vir ou não a desenvolver um câncer. Então, ele não dá 100% de segurança. Depende do estágio das células cancerígenas, do tumor em si. Porque uma pessoa, por exemplo, de 30 anos, que vai desenvolver no futuro com 80 um câncer de intestino, pode ser que nos 30 anos ela não tenha nada. Ela passe a fumar depois de um tempo e aí ela... Por isso que eu falei da parte hereditária, né? A predisposição hereditária. Então, quem tem essa predisposição familiar, é bom a gente monitorar, né? E são exames caros, esses exames de detecção, por exemplo? Depende do marcador, né? Do intestino, sítio. Por exemplo, que é o que a gente falou. Não, tranquilo. São exames simples. Os convênios cobrem, não tem nenhuma particularidade, não. Bacana. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e na volta tem mais perguntas, inclusive questões que são muito comuns, eu imagino, para a rotina de um laboratório. As dúvidas mais comuns que as pessoas que fazem exames rotineiramente têm, estão todas aqui e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então não saia daí que o programa Mais Saúde está de volta rapidinho. Graças a uma grande rede de apoio e à parceria com o Centro-Oeste CAP, a construção do Centro de Diagnóstico avança com um ótimo ritmo. Recebemos a visita de pessoas muito especiais que vieram conhecer e conferir como andam as obras. A obra está ficando muito boa, o paciente vai ganhar muito, já tá boa, mas vai ficar melhor ainda, que vai poder o paciente vir usar aqui a obra. Faz os exames mais rápido, já dá os resultados mais diagnosticados, não sei, mas aí a gente descobre mais o problema mais rápido, pode tratar mais rápido. E não precisa ficar na fila de espera toda a vida. Olhares surpresos e fé no futuro são nossa maior motivação. Acom, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, hoje recebendo a Grínia, que é farmacêutica bioquímica no laboratório do nosso parceiro São João de Deus, e a gente está conversando sobre os exames laboratoriais, os principais, as dúvidas e o que mais acontece de perguntas, né, as coisas que as pessoas mais têm dúvidas. Quais são os pontos de coleta de sangue e por que em algumas pessoas é tão difícil encontrar o local correto? Tenta em uma veia, não dá, passa para outro braço, depois vai para cima. Por que isso acontece? A coleta de sangue normalmente são realizadas nos membros superiores. Gente, onde tem veia e artérias pode coletar o sangue. Porém, nós temos que analisar a parte do paciente em si, porque é doloroso, né? E acessibilidade. Então, por isso, grande parte, a gente faz a coleta venosa, né, no membro superior. Por que da dificuldade? Nós sabemos que as veias e artérias variam de calibre, né? Umas são mais finas, outras são mais grossas. E depende também do grau de hidratação do paciente. Então, a gente costuma até dizer, nossa, você veio ao laboratório e esqueceu a sua veia em casa, né? Então, é uma particularidade do paciente. E por que, então, dessa dificuldade? Nós fazemos a punção e acontece o extravasamento do sangue para o tecido aqui sobre a pele. Vem a dor e a formação dos hematomas. Aqueles roxos. Isso, aquelas manchas roxas. É um absurdo? O coletador é um profissional ruim? Não. Os hematomas já são esperados de surgirem, justamente pelo processo fisiológico do extravasamento do sangue para os tecidos sobre a pele. Certo? E quando acontece nesses hematomas? Porque ficam, né? Semana passada, um dia desses para trás, inclusive eu tive uma virose, né? Tive que ficar em observação, internado, e tomei soro lá e eu não senti praticamente nem a picadinha. Ela vai ser só uma picadinha. Aí eu já olho para o outro lado, né? Já esperando que vai ser uma dor enorme, né?
Tô lá olhando, quando eu vi ela já estava colando lá o micropore, sei lá como chama aquilo, já estava tudo pronto. E depois que tirou também não ficou roxo, não teve problema algum. Com relação a essas situações em que ficam aqueles roxos, o que a pessoa deve fazer? Coloca ali naquele lugar, por exemplo, uma compressa quente, uma compressa fria, não faz nada e aquilo depois de 2 dias some? Como que é? O que é recomendado? Você fez a coleta do sangue no laboratório e o recomendado é a gente pressionar no máximo 2 minutos. Porque nós temos um perfil de coagulação fisiológico nosso e vai formar um coágulo de fibrina ali, estancando o sangue ou a hemorragia. Para não acontecer do roxo. Isso. E se persistir os hematomas e a dor, é aconselhável uma compressa fria nas primeiras 24 horas. E todo mundo sabe, é notório que o paciente sai do laboratório com o braço friccionado. Isso não é aconselhável. Isso favorece ainda mais a formação das manchas roxas. Então, o aconselhável é somente friccionar com o dedo mesmo, lá no posto de coleta mesmo. 2 minutinhos, acabou. Aí depois pode dobrar, pode movimentar com ressalva. Sugere, às vezes vai com uma bolsa, com uma sacola, não sobrecarregar o membro que foi feita a punção. Exceto a gente tem que lembrar também que alguns pacientes sofrem problemas hemorrágicos, então esses 2 minutinhos para aquele paciente específico vai ser mais prolongado. Eu não sei se é da sua época, imagino que não, tenho certeza que não, prefiro acreditar que não. Mas eu sou de Itapecerica, né? Inclusive um grande abraço, assistem tanto pela TV Oeste, que é de Formiga, quanto pela TV Candidez. E eu lembro que quando eu era criança, a vacinação em posto de saúde, né? Ela era feita com revolvinho. Não sei se vocês lembram disso, o nosso produtor Ricardo, que está aqui, não vai se identificar, talvez lembre. Era um revolvinho mesmo, a pessoa ia lá, dava aquele negócio e vacinava. A punção, né, para exames, para coleta de sangue, há um tempo atrás, ainda hoje, é feita com seringas, né? Põe a seringa lá, vai puxando, aí enquanto ela mexe na seringa, dá aquela dor. Extravasamento e contribuindo ainda mais para a formação dos hematomas. Exatamente. Mas, uma das últimas vezes que eu fiz exame de sangue, para ver como que estava, né? Colesterol, eu sempre faço, ela retirou com um sistema de vácuo, que foi muito mais prático. Ela precisou encher 2 vidrinhos lá, ela encaixou aquilo lá, tirou, soltou, encaixou outro, já vai enchendo, pronto, acabou. O que esse sistema tem de benefício e por que ele não é tão amplamente difundido nos laboratórios, sendo que ele parece, a meu ver, tá? Eu sou um reles apresentador, você que vai me dizer agora, parece ser muito mais prático, muito melhor, muito mais seguro. Por que ele não é usado? Na verdade, o sistema a vácuo, ele tem benefícios e também por optar ou não por sistema a vácuo, porque ele é oneroso. Então, o laboratório ele vai investir no sistema de coleta a vácuo. Vamos diminuir os índices de recoletas por insuficiência de material, porque igual você mesmo falou, a punção é única. E pelo vácuo você pode encher vários tubos diferentes para diferentes exames. Diferente da seringa, né? Diferente da seringa, que você talvez tem que fazer punções seriadas no paciente, né? Então contribui pelo índice maior de hematomas, dor e incômodo para o paciente. Evita, que eu falei, diminui o índice de recoletas e também é mais cômodo para o paciente e o índice de trocas de material, porque a punção é realizada uma única vez, certo? E evita também fatores pré-analíticos que a gente chama de hemólise do soro, que é a parte líquida do sangue que nós vamos dosar os vários analíticos a serem quantificados. Essa hemólise, quando a gente colhe no sangue de um paciente, não tem como eu saber se vai ter ou não a hemólise. A hemólise se dá pela dificuldade em achar aquela veia, em puncionar aquela veia. E no sistema a vácuo, isso é eliminado. Então, garante um resultado mais
fiel, mais real do paciente, menor, né? Porque elimina essas interferências pré-analíticas. Que bacana. Então, se você puder, né, antes de ir ao laboratório, eu não estou fazendo propaganda para nenhum, pelo amor de Deus. Mas falar, tem aquele sistema vácuo moderno, né, que enche lá o tanto que é necessário, sem ter que me furar inteiro. Mas é muito bacana. Grínia, por que alguns exames demoram tanto tempo para ficar prontos, sendo que outros, em alguns minutos ou algumas horas, você pode voltar lá que já está pronto o resultado? Bom, o tempo de entrega dos exames, a gente tem que sempre levar em consideração o local ou o laboratório que você procura para realizar os seus exames. Claro que num laboratório de âmbito hospitalar, o investimento em equipamentos, reagentes, mão de obra é muito maior do que um laboratório de rotina no centro da cidade. O próprio nome diz, rotina. Se você está fazendo um exame de rotina, você não necessita urgência, né? Dessa urgência, né? Dessa entrega imediata. Em contrapartida, num ambiente hospitalar, isso já é necessário, né? O médico, o paciente procura uma unidade ambulatorial, está com dor, e como que o laboratório, o médico vai falar que aqui não realiza aquele determinado exame para diagnosticar o problema dele. Por que da demora? Porque vários exames são realizados em equipamentos diferentes, com metodologias diferentes e tempos de reações diferentes. Se o determinado laboratório tem, para a felicidade do paciente, o equipamento, ele vai te entregar o exame com mais rápido. Mas, se não o exame não for de tanta urgência, ele vai terceirizar ou então encaminhar para o seu próprio laboratório, mas assim, em local diferente de realização daquele parâmetro. Outra cidade, por exemplo, Belo Horizonte, enfim. Legal. E existe uma periodicidade indicada para se fazer exames de check-up? Nosso tempo está até acabando, mas acho que dá tempo de falar um pouco sobre isso. Uma vez por ano é legal ver como que está colesterol, triglicérides, o que é o que a gente pode chamar de periodicidade? Isso, fazer um check-up uma vez por ano, exceto aqueles pacientes que já têm um problema diagnosticado, que é necessário fazer um controle, né, periódico, de acordo com a necessidade indicada pelo médico. Né? Nesse check-up, é aconselhável a gente avaliar vários parâmetros para perfil lipídico, que é o colesterol, o triglicérides e as suas frações do colesterol, a parte renal, ureia e creatinina, a parte hepática, né, que são as enzimas hepáticas, a parte da tireoide e um exame de urina, rotina, com um GRAM, para diagnosticar ou não a presença de bactérias de uma infecção do trato intestinal. Ou intestinal não, urinário. Para a gente finalizar, de verdade, a maioria desses exames, sempre que a gente precisa, o médico que vai lá e pede. Mas eu poderia pedir esses exames diretamente no laboratório para depois levar e mostrar para um clínico ou um médico de confiança? Ou precisa do pedido médico para ser feito? Levando em consideração a parte ética, né, profissional, é considerado um exame de rotina, um check-up. Mas nós não sabemos se pode ou não dar uma alteração. Se parte de você ir lá e fazer o exame por conta própria, e se porventura der uma alteração, é check-up, é rotina, não preciso levar no médico imediatamente, né? Então, o que a gente aconselha é parte mesmo de um médico, ele está ciente dos exames que ele está pedindo e espera o retorno para ver ou não se há uma alteração. Muita gente tem o costume de abrir e entrar naqueles parâmetros, né? De -1 a 3. Isso. O meu deu 2. Não, então tá bom, né? Isso. Aí então, a fala, análise não, tá mais ótimo, né? crítica, né, é do médico. Porque às vezes dá alguma alteração, mas não é nenhum motivo de alarme ali, né? Pode ser que tá dentro do esperado, né? Isso, a maioria dos pacientes são leigos, né? Olha lá um valor de referência, às vezes aquela alteração até mesmo do jejum, que foi uma polêmica, né? É aceitável? Ele não estava de jejum? Ou ele praticou exercício físico antes de realizar aquele parâmetro? E então, normal ter dado alteração. E nós também, do laboratório, o que acontece demais é pegar um resultado, abre lá na recepção e vê uma alteração e chama alguém do laboratório para explicar. Então isso, quem vai explicar, quem vai orientar é o médico.
né? Ok, nós conversamos com Grínia Ferreira de Souza, ela é farmacêutica bioquímica e veio trazer essa aula para a gente sobre tudo a respeito de um laboratório, dos exames que a gente sempre faz. E eu queria agradecer muito a sua participação aqui no programa Mais Saúde e dizer que tem outras dúvidas. Aqui a gente separou 9, mas tem perguntas para muitas outras gravações aqui do programa Mais Saúde, mas a princípio eu queria te agradecer demais pela participação e a você pela audiência, que está sempre aqui comigo no programa Mais Saúde, que há anos está conosco na luta contra o câncer pela vida. Um abraço para vocês, pessoal. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Tchau.